aprender efeito Doppler para ITA e para IME? Fica comigo até o final. Fala pessoal, eu sou o professor G. Pegoraro e hoje falaremos do efeito Doppler. Então curte o nosso vídeo agora e eu vou te ensinar uma técnica para você nunca mais errar aquele sinal da equação do efeito Doppler. Tudo bem, pessoal? Vocês já pararam para pensar o porquê, quando vocês estão de olhos fechados, vocês sabem quando uma ambulância está se aproximando ou quando está se afastando? Inclusive, se vocês estiverem de olho fechado, vendo uma notícia, não uma notícia, mas ouvindo uma corrida de Fórmula 1, você também sabe quando os carros estão se aproximando ou se afastando de ti. Pois é, vamos entender isso agora com o efeito Doppler. Então assim, gente, o que é o efeito Doppler? O famoso efeito Doppler é aquele efeito que nos permite diferenciar quando um carro está se aproximando ou se afastando da gente, quando uma ambulância com uma sirene está se aproximando ou se afastando da gente. Vamos pensar assim, ó. Vamos imaginar que eu tenho uma ambulância parada com a sua sirene. Aí ela oscila e toca assim, ó. Ion, 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 ion. Conforme essa ambulância se aproxima ou se afasta de você, você consegue verificar uma mudança na percepção da frequência. Veja bem, olhem só. Imaginem que eu sou o observador. Ambulância passando por mim, ó. Ambulância parada. Ion, ion, ion. Agora eu vou fazer ela se aproximar e se afastar, ó. Já notou que é assim? E o carro de Fórmula 1 é a mesma coisa, ó. Carro parado, carro se aproximando, se afastando. Depois eu explico melhor isso, tá? Então vamos entender qual é a ideia do efeito Doppler. O efeito Doppler é o seguinte: se existir movimento relativo entre a fonte emissora de ondas e o observador, esse observador vai verificar uma mudança na percepção da frequência, tá? Então basicamente é o seguinte: quando a fonte sonora se aproxima, o observador mede uma frequência mais aguda, mais alta, e quando o observador se afasta, ele mede uma frequência mais grave, tá? Então vamos tentar entender como é que funciona. Vamos supor que eu tenho uma ambulância, que ela está parada aqui no primeiro momento, tá? Essa ambulância está parada. Aí essa ambulância que está parada, ela está mandando ondas. Ion, 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 ion. E essas são as frentes de onda que estão chegando no observador. Beleza, o que acontece é o seguinte: quando essa ambulância vai um pouco para frente, ela continua lançando ondas, tu concorda? E ela continua andando assim, ó. Ion, 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 ion. Só que tem um detalhe. Vamos agora fazer o seguinte, vamos sobrepor os desenhos, porque olha só, ignorem a ambulância um instante depois. Quando a ambulância está parada, ela está mandando apenas as ondas em vermelho, ou seja, essas frentes de onda, a gente pode verificar que o comprimento de onda, né, que vai chegar no observador, vai ser essa medida aqui. Só que tem um grande detalhe. Repara que quando a ambulância vai para frente, ela manda onda e continua mandando ondas. E vai ter uma sobreposição de ondas. De tal maneira que, olha só, vamos juntar esses dois desenhos. Aqui teria uma onda, né? Então vamos fazer essa onda sobrepor a essa. E vamos fazer essa onda sobrepor a essa. E vamos fazer essa onda aqui sobrepor a essa. Ou seja, quando o observador ele vai medir as ondas um instante depois da ambulância estar se aproximando, o comprimento de onda para ele vai ser isso aqui, ó. Vai ser isso aqui. E você pode notar que esse comprimento de onda ele reduziu em relação ao comprimento de onda anterior. Ou seja, aí vem o conceito de ondulatória. Lembre que a velocidade de uma onda depende unicamente e exclusivamente das condições do meio. Então, ó, veja aqui comigo o que acontece. Se a gente lembrar que velocidade de uma onda é comprimento vezes a frequência, olha só o que acontece no famoso efeito Doppler. O que acontece é o seguinte, gente. Esse parâmetro aqui, V, ele tem que permanecer uma constante. Por que ele tem que permanecer uma constante? Porque a velocidade de uma onda depende do meio. Só que agora vamos verificar nesse exemplo onde o meu observador está vendo a fonte chegar nele. Ele mede
comprimento de onda aqui, o comprimento de onda aparente, ó, o comprimento de onda aparente, esse comprimento de onda aparente parece que é menor que o original. Parece que é menor que o original. Como a velocidade da onda tem que ser a mesma, a frequência aparente que ele mede tem que ser maior que a original. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Vamos imaginar que a minha fonte está aqui, ó. Essa aqui é a minha fonte, tá? Eu desenhei apenas uma bola para a gente analisar. E essa fonte está com uma velocidade de fonte para a direita. E o meu observador está aqui. Então, se a gente fosse trocar em miúdos, vamos supor que a frequência original da fonte vai ser uma frequência original que eu vou dizer que é 100 Hz, frequência original da fonte. E como a fonte está se aproximando do observador, a frequência observada que ele vai medir vai ser maior que 100 Hz, sei lá, 150 Hz. Ou seja, ele vai medir um som mais agudo que o normal, né? Por causa dessa relação do comprimento de onda diminuir. Não que ele diminua, mas o comprimento de onda aparente diminui e a frequência aparente sobe, tá, gente? Isso é bem legal para vocês entenderem isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar um vídeo para vocês, que é um vídeo que eu mostro como é que funcionam as ondas na realidade, né? Porque as ondas na realidade, elas não são planas assim como eu desenhei, elas são circulares. E aí o videozinho, ele é bem legal que demonstra isso direitinho para vocês. Tudo bem, pessoal? Então eu vou mostrar para vocês como é que funcionaria isso aqui em movimento, né? Vamos imaginar que esse Cadillac azul é como se fosse uma ambulância, tá? Conforme ele vai mandando as ondas, reparem o seguinte, que conforme ele vai se mexendo, as ondas, elas vão, entre aspas, se sobrepondo um pouco na frente, tá? Claro, esse vídeo que eu estou mostrando para vocês é um vídeo animado, mas se eu conseguisse pausar a situação, ela iria ficar assim, ó. As ondas concêntricas, onde vocês podem notar o seguinte, que desse lado direito aqui, ó, as frentes de onda, sendo que entre uma frente de outra e outra, nós podemos medir o comprimento de onda. Reparem que aqui, ó, o comprimento de onda é curtinho, certo? E aqui atrás, o comprimento de onda é maior, ele é mais largo, né? E o que isso implica pra gente? O que implica é que se eu tiver dois observadores, esse observador da direita vai verificar um som mais agudo, já o observador da esquerda vai verificar um som mais grave. Mas, bem legal o videozinho, né, do meu Cadillac, ele mostrando direitinho como as ondas são coexcêntricas, né, que elas são redondinhas, uma em volta da outra. Eu vou mostrar um outro vídeo agora que é mais zoeira, tá, que é um cara cantando ópera, pra gente ver como é que funciona essa ideia, né, do som parecer mais grave ou mais agudo. Então prestem atenção! Tudo bem, pessoal? Então, mais pra gente dar uma brincadeirinha aqui sobre o efeito Doppler, vamos dar uma ignorada nas equações, tá? Vamos imaginar esse carro, essa fonte sonora indo pra direita, certo? E aí, a gente vai ouvir qual seria a música que o observador da direita e o observador da esquerda iria ouvir. Então, olhem só. Esse som seria o da esquerda. Agora o da direita. Podem notar que o observador da direita, o som está mais agudo, ó. Agora o observador da esquerda estaria ouvindo isso. Está vendo? Um som mais grave. Agora vamos ver o observador da direita. Muito legal isso mesmo, né, gente? Agora eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou deixar o microfone mais perto do computador para vocês verificarem isso. Então vamos lá. Observador da esquerda. Ó, ele mede um som mais grave. Observador da direita, um som mais agudo. Observador da esquerda, som agudo agora. Som grave, perdão. Observador da direita, som agudo. Então tá, gente. Era isso.
Então tá, pessoal, geralmente o que cai nas provas do vestibular é isso que eu vou falar para vocês agora. Então prestem bastante atenção que aqui é onde tá a cereja do bolo do efeito Doppler. Deixa eu ir para trás para ver como é que tá as nossas medidas. Tá sobrando, tá? Então, gente, vamos começar. Situação inicial. Eu tenho uma ambulância com uma velocidade da fonte em direção ao meu observador. A velocidade do meu observador é 0. O que você tem que entender? Primeira coisa, a frequência da fonte é a frequência original dela, tá? Nesse detalhe, essa frequência FO é a frequência observada por este observador. O que vocês têm que entender? Sempre que a fonte estiver se aproximando, tiver uma aproximação relativa, a gente tem que entender que a frequência observada vai ser maior que a frequência original. Ou seja, ele vai ouvir um som mais agudo. Isso você tem que cuidar. Mas nunca te esquece que a velocidade de uma onda é igual ao comprimento vezes a sua frequência. E a velocidade do som, ela é uma constante, depende do meio. Ou seja, se a prova perguntar se o observador mede a velocidade do som maior, menor ou igual, você diz que é igual, porque é exatamente por causa da frequência aumentando que tem aquela diminuição aparente do comprimento de onda que eu comentei para vocês. Beleza, então, geralmente matando a alternativa você mata isso, tá? Então vamos lá, segundo exemplo. A gente tem a fonte indo para a direita com 20 metros por segundo, vezes 3,6, 72 km por hora. E a gente tem o observador indo para a direita com 30 metros por segundo. O que vocês têm que entender é o seguinte, aqui nós temos um afastamento relativo, porque a velocidade relativa desse é 10 metros por segundo para a direita. Ou seja, a frequência observada desse cara, ela vai ser menor que a da fonte, ou seja, ele vai medir um som mais grave. E claro, ele vai medir a mesma velocidade do som, pelo que eu expliquei aqui antes, tá? Então, basicamente é isso. Se tiver uma aproximação relativa, eu vou medir um som mais agudo, com uma frequência aparente maior. E se tiver um afastamento relativo, eu vou medir um som mais grave, uma frequência menor, tá? Agora, cuidem isso aqui. Nesse exemplo 4, eu tenho a fonte sonora, a ambulância, indo para a direita com 10 metros por segundo e o observador com a velocidade do observador também com 10 metros por segundo para a direita. Ou seja, reparem que a gente não tem movimento relativo entre o observador e a fonte, porque eles não estão com movimento relativo entre si, ou seja, a gente pode verificar que eu não vou verificar o efeito Doppler aqui, eu vou medir a frequência da fonte exatamente igual ao original dela, certo? E aqui, claro, isso aqui dependendo se o vestibular tiver um pouquinho mais de maldade no corpo, que é o seguinte, ó. Vamos supor que a gente tem o carro indo para a direita e o cara tá ali em cima. E aí eu pergunto para vocês, vai ou não vai medir efeito Doppler? O que você tem que entender é o seguinte, ó, essa velocidade da ambulância ela pode até estar para a direita, mas nada me impede de eu decompor essa velocidade. Isso, decompor, sendo que eu posso colocar uma velocidade, uma componente que tem essa direção, que eu posso botar VF1, e eu posso decompor numa velocidade que tem essa direção. O que você tem que entender é o seguinte, ó, que eu tenho uma componente de velocidade que está na direção de aproximação, né? De aproximação. Então, esse observador vai medir uma frequência maior que a original. Ele vai medir um som mais agudo por causa do comprimento de onda ser menor, o aparente ali. Então, tudo bem, pessoal? Quero falar de uma explicação muito legal, que é sobre o avião supersônico. O que eu quero mostrar é o seguinte, ó. MA é como se fosse a velocidade do avião em relação à do som, que é um Mach que a gente chama, tá? Então, nesse avião que a gente está vendo, a gente vai verificar que esse avião está na velocidade do som. Olha como é que fica o cone. Reparem que esse observador, ele só vai ouvir
a onda quando ela chegar nele, ó. Então olha como é que é o avião na velocidade do som. Ó, agora que vai dar o som, ó. Muito legal, né? Agora olha só, gente, o que eu quero mostrar pra vocês? A gente pode pegar e fazer esse avião, por exemplo, ficar com o dobro da velocidade do som. Se ele ficar com o dobro da velocidade do som, tu vai ver que é muito legal, porque primeiro o observador enxerga o avião e só depois vem o barulho, tá? Para ele ficar com o dobro da velocidade do som, eu vou colocar isso aqui como sendo 2, tá? Ou seja, ele tá com 2 metros de velocidade. E agora vamos ver o que acontece. Ó, reparem. Vocês viram que o som vem só depois, né? Aquele cone que tá mostrando ali, gente, ó, deixa eu colocar de novo. Ó, esse cone que tá aparecendo aqui é o cone de Meph, que é basicamente quando o avião, ele ultrapassa a barreira do som, né? Que daí tem uma onda de pressão, que é bem legal mesmo. Mas olha só, eu pausei isso aqui. Nesse momento, o observador enxerga o avião, mas até então ele não ouviu. A gente precisa deixar passar um pouco, ó. Ó, ele viu e só agora eu vou deixar o play normal da animação, só agora que ele vai ouvir. Mas a física é muito legal, né, gente? A física é muito legal mesmo. E esse assunto de ondulatória é muito importante para os vestibulares do nosso país. É sempre importante lembrar que antes de vocês saírem calculando qualquer coisa, vocês têm que usar aquele recurso que, quando tem aproximação, a percepção da frequência é maior que a original. E quando tem afastamento, a percepção da frequência ela é menor que a original. Beleza. Então assim, eu deixei uma legenda de algumas coisas que eu vou usar aqui pra gente, desde a frequência observada, frequência da fonte, velocidade do som, velocidade do observador, velocidade da fonte. São esses parâmetros que a gente vai ter que cuidar. Então, no primeiro momento, eu quero te mostrar como decorar a equação do efeito Doppler. Por quê? Dependendo da bibliografia que vocês estudem, eles isolam a frequência aparente, que não é a maneira que eu acho mais didática. Então vamos lá, vem aqui comigo que eu vou te ensinar a decorar, tá? Então vem aqui comigo, aqui eu deixei um espacinho pra gente entender como é cada coisa. Você vai pensar o seguinte, o efeito Doppler, a gente faz o estudo em cima das frequências, tá? Então você vai lembrar das duas frequências. Então vamos lá, tem a frequência observada, que é a que o observador vai observar, e tem a frequência original da fonte, tá? O que você vai fazer? Você vai colocar uma do lado da outra, tanto faz tu botar FF aqui ou FF aqui na direita, tanto faz, tá? Agora, guarda o que eu tô te dizendo. Passa uma fração nas duas. Embaixo, sempre positivo, você vai colocar a velocidade do som para os dois. A velocidade do som para os dois, tá? A velocidade do som, que é a velocidade da onda no meio que eu tô analisando. E aí você vai colocar o seguinte, ó, você vai colocar mais ou menos aqui, aqui você também vai colocar mais ou menos. Calma que eu já vou explicar esse sinal. Agora olha só, aqui é frequência observada, então aqui embaixo é velocidade do observador. Se na direita é frequência da fonte, embaixo é velocidade da fonte. No caso, geralmente a gente usa a ambulância, tá? Que é quem está emitindo o som, mas pode ser qualquer onda sonora que esteja sendo emitida. Beleza. Então assim, ó, você vai decorar a fórmula assim, FF, VS sempre positivo, e aí você só casa a velocidade ou do observador ou da fonte conforme o lado da fração. Assim eu acho o jeito mais fácil para vocês decorarem. Beleza. Só que agora vamos entender a parada do sinal. A parada do sinal, ela tá por trás do referencial. E o referencial tem uma sacada fantástica que vocês têm que usar. Qual é a sacada fantástica que você tem que usar? Para você saber se é mais ou menos, você vai lembrar. Vamos entender então a ideia do referencial na equação do efeito Doppler, tá? Lembrando que é interessante você sempre trabalhar com as alternativas no seu concurso vestibular. Então vamos pensar da seguinte maneira, você já sabe montar a equação, né? Você vai colocar, tanto faz quem você coloca, observador ou fonte. Eu vou partir do desenho. Digamos que eu tenho uma fonte se aproximando do observador. Então vai ser FO, FF. Embaixo, sempre positivo, você vai botar a velocidade do som, né? A velocidade da onda ali. Velocidade do som, velocidade do som. Aqui, o observador está em repouso, então FO do observador, velocidade do observador vai ser em repouso. Aqui vai ser a velocidade da fonte.
Agora vem a nossa grande investigação. Será que é mais ou será que é menos, né? Pra gente saber se é mais ou menos, é uma bobagemzinha que eu inventei, mas vai dar certo. Você vai lembrar da ofana. Ofana, professor, você vai lembrar da ofana. O que seria a ofana? A ofana é um mnemônico para vocês lembrarem a orientação do crescimento do referencial. Bom, o que você vai lembrar? Você vai lembrar que a ofana vai dizer que o crescimento do referencial é do observador para a fonte. Do observador para a fonte. Então esse aqui será o crescimento do referencial. E aí você vai começar a aprender a usar a ofana. Ofana, do observador para a fonte. Então você vai colocar o referencial de acordo com o mnemônico ofana, referencial. E agora, se você não souber fazer o próximo passo, seu problema não é ondulatória, e sim cinemática. Se eu tenho um vetor que está contra o crescimento do referencial, esse vetor tem que ter o sinal de menos. E aí você vai simplesmente colocar o sinal de menos e vai resolver as equações, as contas, e você vai acertar a resposta, tá? Um outro exemplo aqui, eu trouxe um exemplo que vai ser diferente. Digamos que eu tenho a fonte se deslocando para a esquerda e eu tenho o observador se deslocando para a direita. Primeira coisa é montar a fórmula. Então vamos lá. Digamos que a fonte seja na esquerda, tanto faz. Então, frequência da fonte, frequência observada, tá? Embaixo positivo você vai botar a velocidade do som. E aí agora, frequência da fonte, velocidade da fonte. Frequência observada, velocidade do observador. Agora, para a gente saber qual é o sinal que eu vou botar do vetor, eu vou ter que lembrar da ofana. E o que a ofana me diz? Que o crescimento do referencial do observador para a fonte. Então vamos lá. Observador para a fonte, então o referencial ele está crescendo daqui para cá. E aí, gente, se você lembrar da dona Ofana, senhora Ofana, você não vai errar isso. Agora, o próximo passo, você só não vai conseguir fazer se não souber cinemática. Veja bem, a velocidade da fonte está a favor do crescimento do referencial por causa da Ofana. Então, você vai botar mais aqui, porque está a favor do crescimento referencial, e a velocidade do observador está contra, né? Isso na realidade, gente, isso dá certo porque tem uma ideia da velocidade relativa do som aqui em relação à fonte e o observador, mas eu não vou abordar isso porque isso aqui já é o suficiente para você botar o X no lugar certo. Deixa eu só dar uma olhadinha como é que estão as gravações. Ok, agora vamos pegar um casinho um pouquinho mais sofisticado, tá? Esse aqui, vamos imaginar que agora, naquele instante de tempo, o observador está vendo a fonte, né, a ambulância, digamos assim, e tem um certo ângulo de observação. A história continua sendo a mesma. Digamos que o observador esteja na direita, frequência observada, frequência da fonte. Velocidade do som, velocidade do som também aqui o observador está em repouso. Aqui tem uma jogada, tá? Primeiro de tudo, eu vou ter que decompor o vetor. Professor? Vou ter que decompor o vetor. Então deixa eu puxar um espaço aqui pra gente conseguir entender melhor o que está acontecendo. Eu tenho a velocidade da fonte para cá, eu tenho a velocidade da fonte para cá, tá? E aí, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que entender que o efeito Doppler, ele vai ocorrer na direção do movimento ali, né? Na direção que eu vou ter aproximação, afastamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vetor aqui e eu vou decompor ele, Eu vou decompor numa velocidade para cá, que vai ser a velocidade que eu realmente vou botar na fórmula, tá? E aqui eu vou ter uma outra relação, né? Que essa velocidade, essa componente aqui, não vai me interessar muito, mas eu vou ter que visualizar isso. Então deixa eu trazer o desenho para cá, que fica um pouco maior para você entender, Essa componente é que me interessa para o efeito Doppler, Essa componente daqui, gente, deixa eu colocar para cá. Essa componente para cá não me interessa. Então eu preciso achar essa componente aqui, Então se eu ver que aqui é a velocidade da fonte, isso aqui vai ser, velocidade da fonte, ok? Cosseno desse ângulo θ. Então essa componente que eu tenho que colocar, vai ser velocidade da fonte cosseno do ângulo θ. Ou seja, né, o efeito Doppler ele está ocorrendo
por causa dessa componente que eu estou mostrando. Tipo, aqui seria VF seno θ, mas eu não estou me preocupando agora. Então, o que eu quero que você entenda é que o efeito Doppler está ocorrendo por causa dessa componente. E aí, nós vamos usar a mesma ideia da Donalfana. O que a Donalfana nos diz? Que o crescimento do referencial do observador para a fonte. Então, ó, do observador para a fonte. Então, esse é o crescimento do referencial. E aí essa componente de velocidade, ela vai estar o quê? Contrária ao sentido do referencial. Logo, eu vou ter que botar menos VF cosseno de θ. Ficou até meio apertado essa minha equação, eu vou trazer para cá, ó, só para ficar mais fácil de ver. Então, VF, frequência da fonte, velocidade do som menos VF cosseno de θ igual a frequência observada, velocidade do som. E aí vai ficar isso aqui, essa relação. Então, caso seja uma questão que tenha ângulo, você precisa procurar a componente que o observador vai ver essa aproximação relativa, tá? Então, eu tive que usar uma trigonometria, nada muito elaborado, né? Eu usei um seno e cosseno para achar essa componente, que é a componente de aproximação. Mas, então tá, vamos entender agora o efeito Doppler na luz. Vocês sabiam que o efeito Doppler na luz foi uma das evidências que usamos para mostrar que o nosso universo está em expansão, né? E é uma coisa bem legal para a gente entender aqui. Então, primeiro, vamos entender um pouquinho melhor como é que funciona o efeito Doppler na luz. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é um experimento que a gente, sim, vai estudar melhor em óptica, tá? Mas num primeiro momento a gente vai só visualizar ele aqui. Bom, existe um álbum muito famoso do rock and roll, do Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, que prova que a luz branca, ela sim pode ser decomposta em todas as luzes do arco-íris. Um dos primeiros cientistas a demonstrar isso aqui foi o Sir Isaac Newton, né? Até gaguejei o nome dele. Mas a grande questão é o seguinte, a gente prova que a luz branca ela pode ser decomposta em infinitas cores do espectro visível, tá? Só que já dando um gancho em óptica, é interessante que vocês guardem o espectro visível. Então vamos lá. Para você guardar o espectro visível, tem uma frase que ajuda bastante, que é o famoso VLAVAV, tá? É muito importante que vocês saibam esse VLAVAV, não agora para ondas, mas mais para a parte de óptica em si. Então vamos pensar, isso aqui é para você decorar as cores do espectro visível. Pensa numa cor que começa com L. Pô, acho que é bem fácil, né? Laranja, né? A história da laranja não é cor, agora é. Sim, laranja é fruta, o certo seria laranjado, mas enfim. Agora pensa assim, ó. Pensa numa cor perto do laranja começa com A. Pô, só pode ser o amarelo, né? Aí vamos lá. Uma cor perto do laranja começa com V. Só pode ser o vermelho, né, gente? E aí o resto tem que estudar, né? Que aqui vem o verde, aqui vem o azul, o anil, beleza? E o violeta. Ok. Bom, aonde que eu quero chegar? Vamos supor, quer dizer, isso não é supor, isso é verdade. A gente sabe que do espectro visível, todas as ondas eletromagnéticas no vácuo têm a mesma velocidade. Ou seja, e aí a gente tem uma relação de comprimento de onda e frequência. Bom, a relação que você tem que entender é essa, que em direção ao violeta, nós temos um aumento de frequência, tá? Nós temos um aumento de frequência. Claro que eu vou contar uma história fictícia, que é mais para você guardar que a luz sim pode sofrer efeito Doppler. Então vamos pensar o seguinte. Vamos supor que a gente vai olhar uma estrela e a gente analisa quimicamente de que ela é feita e eu vejo que essa estrela tem que ser amarela. Claro, se a gente olhar o Sol, teoricamente ele deveria ser branco. Mas a questão não é essa. Vamos supor, gente, que na minha analogia fictícia, essa estrela que eu vou olhar, eu sei que ela tem que ser amarela, tá? Como eu disse, isso aqui é uma história fictícia só para dar certo a minha analogia. Ok. Só que aí que tá. Eu sou um observador, que é um observador olhando para o céu, e eu vejo que essa estrela daqui, ó, ela tá se aproximando de mim, ok? Ela tá se aproximando de mim, ela tá fazendo isso aqui, ó, uau! E essa estrela aqui está se afastando de mim. Aí vem uma coisa muito legal. Eu sei que essa estrela
tem que ser amarela. Só que quando eu vejo uma estrela se aproximando de mim, essa estrela, para mim, parece que ela é azul. Ou seja, ela lança ondas no meu olho, que eu enxergo ela azul. Sério, e isso, eu enxergo essa onda azul. E quando eu vejo uma estrela se afastando, eu olho para ela e eu verifico que essa estrela parece ser vermelha, né? Então essa estrela que está indo embora, que está se afastando de mim, parece para mim que ela é vermelha. Ou seja, qual é a justificativa disso? A justificativa que uma estrela que eu sei que era para ser amarela, ora está azul e ora está vermelha. A única justificativa é que o efeito Doppler ocorre também na luz. E aí vem uma coisa muito legal. Lembra da ambulância, que quando a ambulância está se aproximando da gente, nós medimos uma frequência maior que a original? Pois é, repara aqui, ó, que quando eu estou vendo ela azul, é porque a frequência original é amarela, concorda? E eu tô vendo ela numa frequência azul, ou seja, eu tô vendo ela numa frequência maior que a original. Consegue entender? E faz todo sentido, porque essa estrela está se aproximando em direção ao meu olho. Já em contrapartida, quando eu vejo a estrela se afastando e vermelha, a gente repara numa coisa muito legal. Como eu disse, era para ela ser amarela, mas ela é vermelha, que é uma frequência menor que a amarela. Ou seja, eu estou verificando que está tendo uma diminuição aparente na frequência. Esse é o chamado efeito redshift-bullshift, né? Então, o que isso aí tem a ver com astronomia? Que é a parte mais legal. Depois que a gente colocou o Hubble e outros telescópios muito mais potentes, né, a gente começou a ver coisas muito interessantes. Dentre elas, que a gente começou a tirar foto das galáxias e a gente verifica que a maioria das galáxias tendem ao vermelho. Se a maioria das galáxias tendem ao vermelho, nós temos várias conclusões importantes. Primeira conclusão importante, que essa galáxia está se afastando da gente, ou seja, o nosso universo está se expandindo. E se o nosso universo está se expandindo, significa dizer que um dia ele foi comprimido. Não comprimido, mas um dia ele ocupou um espaço muito pequeno. E aí leva indícios para a gente comprovar a teoria do Big Bang. Diferente do que muitos pensam, a teoria do Big Bang não é que teve uma explosão, e sim uma expansão muito rápida. Então assim, gente, efeito Doppler na luz é muito legal. Deixa eu ir para trás para ver. Mas agora com a Ufana a seu favor, você não vai errar mais uma questão de efeito Doppler. No vídeo eu comentei, né, que caso seja o efeito Doppler para a luz, eu tenho aqui no meu canal uma aula exatamente só para isso. Então vai lá e procura na playlist Física Moderna que eu falo do efeito Doppler para a luz. Assunto importantíssimo para ITA e para IME. Por isso, curte o nosso vídeo agora e comenta aqui embaixo qual é o próximo vídeo que você quer que eu faça. Eu leio todos os comentários e acione as notificações do sininho. Sabe por quê? Que quando esse vídeo ficar pronto, você será notificado e vai poder ver esse vídeo que você pediu aqui nos comentários. Eu sou o professor Jean Pegoraro, bons estudos, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.